Aqui eu escolhi essa questão para vocês, primeiro que ela de novo, né? Ó, o foco é hibridação. Primeira coisa. Você vê como a exigência da banca, ela é contínua. Todas as bancas, independente da universidade, ela exige de você o tipo de hibridação do átomo de carbono. Ou hibridação, se você quiser. A geometria, o ângulo entre as ligações. A distância entre os carbonos, com simples, dupla e tripla ligação. Isso tudo faz parte da iniciação da química orgânica. Por isso que eu coloco uma questão dessa. E aí eu coloco o seguinte, eu não, né? O enunciado. Cafeína é um alcaloide, abri um parênteses aqui, já falei sobre isso. Vou repetir. Alcaloide vem de álcali, uma substância de caráter básico. E como a gente fala em alcaloide, são substâncias aqui orgânicas nitrogenadas, geralmente derivadas de plantas. E aí continua, encontrada em aproximadamente 60 tipos de plantas, ó, como folhas de diversos tipos de chás, frutos do guaraná, grãos de café, cacau e etc. Continua enunciado. Ela atua como um pesticida natural das plantas. Por isso que às vezes você vê a vovó colocar borra, né, de café, depois de passar do café na planta. Ela evita qualquer praga na planta, para não comer a planta, né? Protegendo-as dos insetos. Em nosso organismo, ela é um estimulante do sistema nervoso central, aumentando a agilidade e diminuindo a fadiga. Por isso que quando eu, por exemplo, sempre estudei de madrugada, eu tomava muito café, para você se manter alerta. Ah, mas perde o sono. Pode até perder, eu nunca perdi sono por causa de café, mas você se mantém mais ágil, menos cansado. Isso é importante, né? É um dos estimulantes, se você precisar, tá? Ficar esperto, acordado. E para finalizar, coloca, analisando a molécula de cafeína, é correto afirmar que alternativas aqui estão. E aí ele quer saber das 4 qual é a correta. E aí eu fiz o seguinte, peguei a estrutura e espacei, e ainda, ó, no lugar do vértice, lembra que cada vértice na figura corresponde a um carbono, tá vendo? Ou interseção. E aí eu abri para você entender, porque como ele exige, a banca exige de você hibridação, você tem que saber onde você tem o carbono com ligação simples somente, com dupla ligação e com tripla ligação. E aí eu vou dar uma observação bem grandona para você nunca mais esquecer. Quando a gente fala em hibridação no ensino médio, e quando você está fazendo uma questão de vestibular, seja a universidade que for, a exigência da banca vai até hibridação do berílio, grupo 2A, ou segunda coluna, do boro, grupo 3A, ou 13ª coluna, e do carbono, grupo 4A, ou 14ª coluna. Qualquer outro elemento não sofre hibridação para a gente, a não ser que o enunciado explique para você que está sofrendo e qual é a hibridação. Caso contrário, somente berílio, boro e carbono sofrem hibridação. Berílio somente SP. A gente viu isso lá em Química Inorgânica, logo no início. O boro, sp2 somente, só sp2. E o carbono não, sofre sp, sp2 e sp3. Lembra da versatilidade do cara? Porque ele pode se ligar por ligações simples, dupla, tripla, duas duplas. É essa versatilidade do átomo de carbono que faz com que a química orgânica seja uma das principais áreas da química. Então, quer dizer, a primeira coisa é essa, e a gente vai analisar. Peguei a figura, como eu falei, ó, coloquei, ao invés do vértice ou da interseção, átomos de carbono. E marquei para vocês o seguinte,
Carbonos extremos, estão vendo? Ó? Esse cara apresenta 4 ligações simples, uma com nitrogênio e cada hidrogênio, ó, um de cada lado e embaixo, mais 3. Então são 4 ligações covalentes simples. Isso quer dizer que, como ele não apresenta ligação pi, a hibridação dele aqui, aqui ou aqui é do tipo, ó, sp3. Já esse carbono com dupla, esse carbono com dupla, esse com dupla, esse com dupla e esse com dupla, ele apresenta 3 ligações simples e uma pi, em qualquer dos casos que você analisar. Aqui, por exemplo, uma simples para o hidrogênio. Entre as duas, eu escolho uma simples para o nitrogênio, a outra é pi, e outra simples para o nitrogênio. Então, aqui são 3 simples e uma pi. Aqui eu tenho, ó, 2 simples, tá vendo? Mais uma aqui dupla, uma simples, uma simples que eu digo é sigma, né? E uma pi. Então, toda vez que o carbono apresentar dupla ligação, ele vai ter hibridação sp2, porque uma delas é pi. Não sofreu hibridação, os orbitais não se uniram. A gente chama de P puro. Não se uniu na hibridação. Então, analisando a molécula da cafeína, eu tenho hibridação sp2 para os carbonos em verde e sp3 para os carbonos em amarelo, somente. E agora sim, a gente vem para cá. Letra A, essa molécula possui átomos de carbono com hibridação sp, sp2 e sp3. Claro que não, sp não tem. Só se tivesse tripla ligação, não existe. Letra B, os 2 átomos de oxigênio possuem hibridação sp2. Lembra que eu falei para a gente? No nosso nível de entendimento, a banca só pode exigir hibridação do berílio, bório e carbono. Qualquer outro elemento vem de P puro. Qualquer elemento lá direito, do 3A ao 8A, esquece o 8A que é gás nobre, ao 7A, ou da 13ª ao 17ª coluna, só pode vir com elétron de P. E a gente chama de P puro, com exceção do carbono. Ele sim apresenta os 3 tipos de hibridação. Então, o oxigênio, ele vem de P. O elétron dele aqui, ó, vem do subnível P. P puro, não sofre hibridação. Letra C, essa cadeia, ela, possui átomos de carbono hibridizados sp2 e sp3, que é a resposta certa, está aqui. E letra D, ela, essa cadeia, possui átomos de nitrogênio com hibridação sp-sp3 de novo. Está do lado direito, o nitrogênio é do grupo 5A ou 15ª coluna. Ele apresenta 3 orbitais P incompletos, então ele pode fazer 3 ligações covalentes simples, é o que ele faz. Ó. Ele é um elemento trivalente. Viu que show, gente boa? A gente fala de ligação, a gente fala de hibridação. Por isso que eu escolhi, eu acho que a questão leva a gente a discutir coisas importantes. Valeu? Grande abraço.